Pronto, ó. Então, vamos estudar ligações químicas, certo? Ligações químicas. Certo. Então, a gente sabe que os átomos, certo? Os átomos, eles se juntam para formar as moléculas, certo? E quando os átomos se juntam para formar as moléculas, certo? Eles se juntam, eles se unem através das ligações químicas, certo? Então, os átomos se unem através das ligações químicas. Mas, por que os átomos precisam fazer ligações para formar as moléculas? Por que eles não ficam sozinhos? Ou, será que existem átomos que ficam sozinhos? Então, verificando o comportamento dos átomos, certo? Percebe-se que existe família na tabela periódica que não faz ligações químicas, certo? E existem outros elementos que precisam fazer tantas ligações químicas. Criou-se uma regra, então, certo? Uma regra muito importante, certo? E por que os átomos se ligam? Os átomos se ligam em busca de estabilidade, certo? Então, as ligações, elas ocorrem, certo? Então, as ligações entre os átomos, ligações ocorrem para aumentar, para aumentar a estabilidade, certo? Aumentar a estabilidade ou para estabilizar. Então, a gente diz que as ligações servem para o átomo ficar mais estável, certo? Ficar mais estável. E criou-se uma regra de estabilidade para o átomo, uma regra que é seguida, que é chamada regra do octeto, certo? Regra do octeto. Ah, eu já ouvi falar dessa regra. Sim, octeto tem a ver com 8. O que significa essa regra do octeto? A regra do octeto diz o seguinte, que para um átomo ficar estável, certo? Para um átomo ficar estável, para o átomo ficar estável, ele deverá ter 8 elétrons, 8 elétrons na camada de valência. Camada de valência. Por isso que é a regra do octeto. Camada de valência é a última camada. Só botar aqui última camada. Beleza. Então ele deve ter 8 elétrons na última camada. Essa regra do octeto, ela foi criada a partir do estudo dos átomos e da família 8A, certo? Ou seja, existe a regra do octeto diz que para um átomo ficar estável, ele deve ter a configuração de um gás nobre, certo? Um gás nobre, certo? É alguém que está na família 8A. 8A são os gases nobres. E esses caras, eles não formam moléculas, porque eles já estão com 8 elétrons da última camada. Então, eles já atingiram a estabilidade deles. Eles já atingiram a estabilidade deles, certo? Aí, os outros átomos, eles formam ligações químicas, fazem ligações químicas para ficar com a configuração de um gás nobre. Os gases nobres, a família do gás nobre deixa eu botar aqui a família do gás nobre. A família do gás nobre é hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio
Aí, ela é assim. O hélio, ele é o único que tem 2 elétrons na última camada. Todos os outros têm 8 elétrons na última camada, certo? Então, todos os outros percebe-se que tem 8 elétrons na última camada, tá? Então, a regra do octeto vai servir para a maioria, não é 100%, porque em algumas regras você sabe que existem exceções e falaremos quando chegar lá. Porém, a regra geral diz que um átomo fica estável quando ele adquire, quando ele fica com 8 elétrons na última camada. Ok. Aí, para isso, para eles ficarem com 8 elétrons na última camada, para eles ficarem com 8 elétrons na última camada, eles vão formar ligações. Existem 3 tipos de ligações, certo? Então, as ligações, vou botar aqui e o próximo a gente começa, ó. Existem as ligações iônicas, existem as ligações covalentes, certo? Existem as ligações covalentes. As covalentes ainda existem dois tipos, né? Existe a covalente normal, existe a covalente dativa ou coordenada, certo? Então, a covalente ele se subdivide, digamos assim, em duas. E existem as ligações metálicas, certo? Existem as ligações metálicas, certo? Dessas três ligações, a ligação mais forte que tem é a metálica, certo? Então, assim, essa ligação é uma ligação muito forte. Essa ligação é uma ligação forte. E essa ligação entre os átomos é uma ligação fraca, certo? Então, a ligação mais forte que tem é a metálica. Depois vem a ligação iônica, depois vem a ligação covalente, certo? Três palavrinhas chamam a atenção aqui. Três palavrinhas chamam a atenção. Antes de eu começar a dar a teoria. Esse cachorro perturbando já. Ei! Ei, socorro! Lá vem esses corvos. Ó, três palavras aqui. Ligações iônicas. A palavra mais importante nas ligações iônicas é a transferência de elétrons. Transferência de elétrons. Então, você vai ver e a gente vai estar na próxima página, na próxima coisa aqui, que os elétrons vão ser transferidos de um para o outro. Ou seja, alguém vai perder elétrons e alguém vai ganhar elétrons. Minha nossa senhora. Impossível dar aula assim, mas desculpa aí. Aí, ó, já eles param. Já a ligação covalente, a palavra-chave é o compartilhamento de elétrons. Compartilhamento de elétrons. Então, os elétrons vão ser compartilhados, certo? Já as ligações metálicas, a palavra-chave aqui entre elas é o tal do mar de elétrons. Mar de elétrons. É uma palavra-chave para entender as ligações metálicas e suas características. Então, essas três palavras são as palavras mais importantes e a gente vai falar agora sobre cada uma delas, sobre cada tipo de ligação. Tá beleza? Então, ó, vamos lá. Não se preocupe, como sempre eu digo, eu salvo essas telas para depois mandarem para você.
Tá. Aí, vamos estudar a ligação iônica. Vamos estudar. Ei! Vamos estudar a ligação iônica. Tá. Então, a ligação iônica, a gente já sabe, a principal característica é a transferência de elétrons. Transferência de elétrons. Transferência de elétrons. Ok. Outra característica da ligação iônica é que é uma ligação formada entre um metal e um ametal, certo? Ametal é um cara que não é metal, então ele também pode ser chamado de não metal, certo? Aí a gente tem que ter cuidado que é o seguinte, ó. Existe nego da família 1A, da família 2A e da família 3A. A gente vai ver que da família 1A tem uma tendência de perder um elétron. Na família 2A tem uma tendência de perder 2 elétrons. Na família 3A tem uma tendência de perder 3 elétrons. Então, os metais, certo? Então, os metais, eles têm uma tendência de perder elétrons. De perder elétrons. Se eles perdem elétrons, eles ficam positivos, certo? Se eles ficam positivos, porque elétron tem carga negativa. Então, quem perde carga negativa fica positivo, forma o que a gente chama de cátions, certo? Forma o que a gente chama de cátions. Beleza. Os ametais ou não metais, eles têm a tendência de ficar negativos, ó, 5A, 6A e 7A. Então, assim, os caras da 5A, ele quer menos 3, ou seja, ele quer receber 3 elétrons, porque quem é da família 5A, certo? De acordo com o que a gente estudou na tabela periódica, quem é da família 5A tem 5 elétrons na última camada. Quem tem 5 elétrons quer ficar com 8. Por quê? Porque todos querem ficar com 8. É a regra do octeto, certo? Então, quem tem 5 quer receber 3 para ficar com 8. Quem tem 6 quer receber 2 para ficar com 8. Quem tem 7 quer receber 1 para ficar com 8 elétrons, certo? Então, esses caras que recebem elétrons e ficam negativos, eles são chamados de ânions, certo? Eles são chamados de ânions, tá? Então, a gente vai dizer que os não metais, eles querem ganhar elétrons, certo? Eu vou botar aqui, ó. Receber elétrons. Receber elétrons. É o que eles querem, certo? Ah, mas a regra do octeto, você pode perguntar, mas a regra do octeto diz que cada um deve ficar com 8. Por que que os metais, eles vão perder elétrons para ficar com 8? Muita gente pensa, ah, não entendi. Por que que ele vai perder? Vamos lá. Vamos pensar no sódio, certo? Vamos pensar no NaCl, que é um composto bem simples, tá? Então, na prova, pode vir a tabela periódica ou não. Então, por exemplo, o Na tem número atômico 11, certo? O cloro tem número atômico 17, certo? Então, a gente vai fazer assim. Então, o Na, se não vier a tabela periódica, você vai ter que fazer a distribuição eletrônica. Então, vai ser 1s2, 2s2, 2p6, ó. 2 com 2 com 6 já tem 10 elétrons, só falta 1. Então, fica 3s1. Então, esse cara aqui, ó, o sódio, ele é do terceiro período. Então, ele é do terceiro período da tabela periódica. Ele termina em S, então ele é da família A. E ele tem um elétron na última camada, então ele é da família 1A.
Ele é um metal alcalino. Ele é um metal alcalino. Ok. Qual é a tendência dele? Ó? Se liga. Se ele tem um elétron na última camada, ele tem, teoricamente, duas opções. Ou ele vai ganhar, né, vai buscar ganhar 7 elétrons para que, com um elétron que ele tenha, ele receber 7, vai ficar com 8, certo? Só que isso é muito custoso, muito trabalhoso, não é muito favorável, certo? Claro que se ele só tivesse essa opção, ele, né, entraria na luta para ganhar esses 7 elétrons aí. Mas acontece que os metais, eles são espertos, ou seja, os metais percebem que a estabilidade não está longe, está pertinho. Porque se a estabilidade é ter 8 elétrons na última camada, eles podem se desfazer desse elétron, eles podem se desfazer desse elétron, e quando eles perdem o elétron que eles têm na última camada, a última camada deles passa a ser a segunda agora. E a segunda camada deles, ó, está completa. Ó. A segunda camada deles está com 8 elétrons. Ó. Então, mas vale isso? Vale, certo? Ou seja, a questão é que vale. Ou seja, não é ter 8 elétrons na última camada original que o cara... Não, não é. A estabilidade basta ter 8 elétrons na última camada. Não importa qual camada. Então, esse cara aqui, quando ele perde um elétron, quando ele dá um elétron, quando esse elétron vai embora, ele fica estável, porque ele fica com 8 elétrons na última camada. Então, a tendência do Na, que é da família 1A, que é o sódio Na, é perder um elétron, é ficar mais um, certo? Essa é a tendência dele, certo? Já do cloro, cloro é 17. Então, o cloro 17, a gente faria a distribuição assim, ó, cloro 17. Então, vai ser assim, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, ó, que já tem 10, 12 para 17, ó, é 5. Então, 3P5, certo? 3P5, ó, 3P5. Então, é o 5 filha, pera, 3P5. Então, significa que esse cara, ele também é do terceiro período, certo? Ele também é do terceiro período. Esse cara é da família 7A. Por quê, Daniel? Porque eu não olho só para o último, para a quantidade de elétrons do último subnível, eu olho para a camada toda. Ó. Esse cara é família A porque ele termina em P. E a última camada dele todinho, ele tem 7 elétrons. Por isso que ele é da 7A. Ele é chamado de família dos halogênios. Família dos halogênios. Beleza. Então, o cloro, certo? Que é da família 7A, ele tem uma tendência de receber um, ele já está com 7 elétrons. Então, se ele receber mais um, ele fica estável, certo? Ou seja, o cloro na vida, ele procura sódio, ele procura elementos da 1A, certo? Foram feitos um para o outro, porque o cloro, ele quer o que na vida? Receber um. E o que é que o sódio quer na vida? Dar um elétron, certo? Então, quando juntam cloro com o sódio, é, digamos assim, um casamento perfeito, é a ligação perfeita, tá? Então, como é que a gente representa essa ligação? De alguns modos, tá? Então, por exemplo, aqui é o sódio Na mais 1, aqui é o cloro Cl menos 1. Uma das formas de você representar, você coloca sempre o cátion na frente, que é o positivo, o ânion depois, e você faz aquela famosa regra do abraço. E nesse caso aqui não tem graça nesse nosso exemplo, porque é 1 e 1. Ou seja, esse 1 aqui desce para cá, e esse 1 aqui desce para cá. Então, é a famosa regra do abraço. E aí vai ficar Na
CL. O 1 a gente não coloca, não escreve, porque fica subentendido o índice 1. Ou seja, a proporção aqui para ficar estável entre Na e Cl é a proporção de 1 para 1. O que é que significa? Que é um átomo de sódio, Na, para um átomo de cloro, certo? Outro modo de... Então, é esse aqui, ó, é o que a gente chama de íon fórmula, ou fórmula iônica, certo? Íon fórmula, certo? Íon fórmula. É esse carinha aqui, ó, íon fórmula. Como a gente escreve NaCl. Aí, outro modo de escrever é você colocar aqui, ó, um outro modo de escrever, ó. Você coloca o Na com um elétronzinho dele, coloca o Cl com os seus 7 elétrons, certo? E aí você coloca esse cara aqui, a setinha para cá, ó, setinha, certo? E aí você coloca o Na+, aí coloca um colchete, e coloca o Cl com os seus 8 elétrons, porque ele tinha 7, agora vai receber mais um, certo? Você coloca assim, ó, esse mais aqui não é aqui dentro não, o júmero. Esse mais ali é fora, pera. Então, ó, você coloca, é uma outra forma de representar. Você coloca o Na aqui e você coloca o Cl- aqui, certo? Então, isso é outra forma de representar. Essa formazinha que aparece elétrons, a gente chama geralmente de fórmula eletrônica. Essa fórmula que aparece em elétrons, a gente chama geralmente de fórmula eletrônica. E a fórmula eletrônica? É a fórmula no qual tem que aparecer os elétrons como pontinhos, xizinho, bolinha, essas coisas, tá certo? Então, você percebe que, ó, sempre que você tem uma ligação entre um cara daqui, ó, certo? E um cara daqui, ou seja, um metal e um não metal, você vai ter uma ligação iônica, certo? Você vai ter uma ligação iônica, certo? E a gente fez as distribuições eletrônicas, a gente não sabe se na prova vai ter a tabela periódica, então é bom conhecer, certo? Para poder fazer esse tipo de ligação aqui, tá? Vamos dar mais um exemplo, tá? Então, antes de dar mais um exemplo, é bom a pessoa saber já os principais. Ó. Um A, quem é a família 1A? É H-Linac, H-Linac roubou o César lá na França. Tira o hidrogênio, que o hidrogênio, apesar de estar na família 1A, ele não tem características de 1A, certo? Então, você vai ver que ele não tem características de 1A, certo? Família 2A. Família 2A é Bela, Margarida, casou com o senhor Barão Ratão. Família 3A. Família 3A, o mais importante é o alumínio, tá? Mas assim, ó, baleias aladas gays invadem a Tailândia. Aí a 4A, comi siri gelado sem problema. A 5A, nossos pais assam saborosos bifes. Então ajuda se você souber disso aqui. Acredite, ajuda. Certo? Você saber essas famílias. Ó, o nitrogênio, o fósforo, o arsênio, o antimônio, o bismuto. Tem que saber o que significa os símbolos também. Você tem que se familiarizar com a tabela periódica para se destacar na química. Então, 6A, que são os calcogênios, né? Os 7 poloneses, né? Polonês, porque o pior é o polônio. 7A, fusca, claro, branco, inteiramente atolado. E a 8A, a gente acabou de ver, Hélio nem argumentou,
cravou na xereca de Renato. RI aqui, é o radônio. Da outra vez eu tinha botado RE, eu tinha errado, certo? Ó, então isso aqui acaba sendo importante. Tá. Então se o cara, por exemplo, ó, se o cara aqui, vamos imaginar que ele quer que você forme uma ligação entre o CA, que é 20, e por exemplo, o I, que é 53, certo? Então, se o cara pede, ó, uma bicha dessa aqui, ó, qual tipo de ligação e tal, para você formar aqui, se você já conhece esses caras, facilita. Ah, o CA é o Bela Margarida casou, já é da 2A. O iodo, fusca claro, branco, inteiramente, ó, o I. Então, é família 7A. Então, se você já sabe, você já faz, você já pula uma etapa. Você pula a parte de fazer a distribuição toda, né? Ou seja, se não tiver a tabela periódica na prova, você vai ter que fazer a distribuição, tá? Mas aí, caso você já saiba as famílias, você já vai direto. Então, assim, entendeu? Então, o CA, se eu fizer a distribuição, vai dar 2 elétrons na última camada. Vai. Então, eu digo assim, o CA é mais 2. O iodo, se eu fizer a distribuição, eu vou encontrar 7 elétrons na última camada. Vai. Então, o iodo ó, é menos 1. Lembrando que o iodo é um que a galera erra por causa disso aqui. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ó. Então, vamos botar aqui, ó, 10, 20, 30, 4p6, 5s2, depois. Aí fica 4d10 e 5p, aí agora sim, ó. 10, 20, 30, 48, aí 48 para 53 é 5, 5p5. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque muita gente, esse cara aqui ele é do quinto período, porque ele tem 5 camadas eletrônicas, termina em A, termina em P, então é família A. Só que você não deve olhar só para cá e achar que esse cara é família 5A. Não. Porque para você identificar qual é a família A, você não deve olhar só para o último subnível, certo? Você deve olhar para a última camada, certo? A última camada inteira. Então, a última camada é a quinta. Então, na quinta, eu tenho 5 elétrons aqui com 2 elétrons aqui. Então, ao todo, eu tenho 7 elétrons. Então, esse cara ali é da família 7A. Tá? Então, acaba que, se você já souber os símbolos e as famílias, quando ele falar, quando ele te der os símbolos dos elementos, você já ganha tempo se você souber a família deles, certo? Beleza. Aí, o Ca é mais 2, ele é um metal alcalino terroso. O I é uma família dos halogênios. E eles vão fazer uma ligação iônica, porque um é metal, um tem a tendência de dar elétrons e o outro de receber. Só que, ó, um cálcio não se combina perfeitamente só com um iodo. Por quê? Porque o cálcio ele quer dar 2 elétrons e o iodo só quer receber 1. Então, para essa combinação ser perfeita, o que é que acontece? Ó? Você vai pegar, coloca o positivo e o negativo aqui e faz a famosa regra do abraço. Você pega só os números e coloca aqui embaixo, sem o sinal. Ó. O 1 vem aqui para baixo e o 2 vem para cá. Então, vai ficar CaI2, ó, certo? Então, vai ficar o CaI2. Essa é a fórmula. O 1 a gente não escreve aqui, ó, certo? CaI2. Então, assim como tem essa fórmula, se você vê assim um cara A2B3, você pode fazer a volta, ou seja, se você vê um composto iônico dessa forma,
você pode fazer a volta, ou seja, pegar esse 3, passar para lá, pegar esse 2, passar para cá. E aí, ou seja, se essa aqui é a regra do abraço, né? Que a gente brinca que é a regra do abraço, a regra da cruz credo e tal, não sei o quê. Essa aqui você vai desabraçar, você vai voltar. Então, esse 2 ele viria para cá. Então, seria B menos 2. E esse 3 iria para cá. Então, seria A mais 3. Então, se você vê alguém com a fórmula A2B3, é porque essa fórmula veio a partir desses íons, que é o A mais 3 e o B menos 2. Ó. Se eu fizer a regrinha, dá isso. O A mais 3, quem perde 3 elétrons é da família 3A. E B menos 2, quem ganha 2 elétrons é da família 6A. Então, você consegue fazer essa análise já com o composto formado, certo? Aqui também, aqui a proporção seria 1Ca, 2 elétrons, e o I tá com 7zinho aqui, ó. Aí tem 2I, 2 e outro. Então, esse cara, ele iria para cá, e esse cara, ele iria para cá, ó. Certo? Então, esse tipo de ligação é a ligação iônica, tá? Quais são algumas das características das ligações iônicas? Algumas das características das ligações iônicas, ou seja, dos compostos iônicos. Tá? Então, as características dos compostos iônicos, eles têm, vamos lá, vou botar logo aqui, alto ponto de fusão e ebulição, alto ponto de fusão e ebulição. Então, os compostos que têm ligações iônicas, eles têm alto ponto de fusão e ebulição, certo? Os compostos que têm ligação iônica, eles formam cristais, retículos cristalinos, certo? Retículos cristalinos. O cristal do sal de cozinha, tem outros tipos de cristais. Os compostos iônicos, eles conduzem eletricidade em meio aquoso ou quando fundidos. Não é fundido não, tá? É fundido. Fundidos é quando eles estão no estado líquido, certo? Eles também conduzem eletricidade. Quando eles estão no estado líquido, conduzem, ou quando eles estão em meio aquoso, ou seja, quando você coloca eles em água. Eles não vão conduzir eletricidade quando eles estão no estado sólido, certo? Então, os compostos iônicos, eles não conduzem no estado sólido, mas eles conduzem a eletricidade quando eles estão em água ou quando fundidos, certo? Alguma outra característica do composto iônico? Retículos cristalinos, conduzem eletricidade em meio aquoso. Não, em geral são essas mesmo, certo? Em geral são essas mesmo, tá? Beleza. Aí vem para os compostos, covalentes. Ó, aí os compostos covalentes, vamos lá. É a segunda fase aqui da aula, né? Então, vamos ver a ligação covalente. Ligação covalente. Então, ó, esse nome ligação covalente é porque essa galera, que esse tipo de ligação, ó, eles vão compartilhar, certo?
eles vão, uma coisa, a cooperativa, cooperação, eles vão, né, se entender. É o compartilhamento de elétrons. Então, a ideia é que a valência, que tem a ver com a última camada, ela vai ser compartilhada. Então, elétrons da última camada vão ser compartilhadas, ó, covalentes, né? Covalente significa exatamente isso. Então, a ligação covalente é uma característica dos não metais. Então, é quando você tem não metal ligado com não metal, certo? Não metal ligado com não metal. Tá. Existe uma regrinha, certo? Que é assim, ó. Vou botar aqui uma tabelinha importante, que é assim. Ligação covalente normal e ligação covalente dativa. Certo. Aí eu vou botar hidrogênio, família 4A, família 5A, família 6A, família 7A. Beleza, então. O que é que acontece? Seguinte, o hidrogênio, apesar de ele estar na família 1A, ele forma ligações covalentes em geral, certo? E o hidrogênio, ele só faz apenas uma única ligação, certo? Ele faz apenas uma única ligação. E aí ele já vai ficar com 2 elétrons, que é a configuração do hélio, que é um gás nobre. Então, dessa forma, ele mantém a sua estabilidade, porque ele fica igualzinho a um gás nobre, certo? E o gás nobre é o elemento que está feliz, né? O átomo que está feliz, certo? Que está estável. Ele não faz nenhum adativo, o hidrogênio. O carbono, os elementos da família 4A fazem 4 ligações covalentes normais e não vai fazer nenhuma adativa. Como é que é essa ligação covalente? Para a gente poder entender um pouco mais dessa tabela, certo? Então, por exemplo, ó, se você tem o compostozinho ó, O, O2, O2. Então, você tem 2 átomos iguais de oxigênio. Então, o oxigênio, ele é da família 6A, né? 7 poloneses. Então, você coloca 6 elétrons aqui, e você coloca 6 elétrons aqui, que são os elétrons da camada de valência. Nenhum oxigênio quer dar elétron para outro oxigênio. O oxigênio não quer dar elétron, o oxigênio quer receber, porque ele já está perto do octeto, que é 8. Então, ele quer receber. E aí? Ele quer receber, porém, o outro oxigênio não vai querer dar. Os 2 oxigênios querem receber. Então, vai ficar um negócio difícil aqui, certo? Até que depois de um tempo, eles entendem que é melhor eles compartilharem. Então, a gente diz que eles vão compartilhar uma parte da última camada e a gente representa desse jeito. Cada ligação, você faz uma voltinha aqui, ó, você circula aqui, ó, um elétron de um com um elétron do outro, ó, e faz a mesma coisa aqui embaixo. Isso significa que agora esse oxigênio, ele está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você passa a contar aqueles outros 2 elétrons como se tivesse na eletrosfera do primeiro, certo? Então você faz isso. E do outro também.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse cara ele também tem 8 elétrons agora. Ou seja, cada ligação covalente, certo? Ele não vai perder o elétron dele ainda vai ser dele. E ele vai poder passar a contar com mais um elétron, que é o elétron que vai vir do outro cara. Então, para ele é como se cada ligação covalente ele meio que pudesse contar com mais um elétron, certo? Ele não vai ficar com um elétron só para ele, mas para ele já está bom, certo? Então, isso aqui é a ligação covalente, certo? Isso aqui é a ligação covalente. Essa fórmula que aparece os elétrons aqui é a chamada fórmula eletrônica, certo? Além dessa fórmula eletrônica, existe outra, que é a fórmula, que é quando você representa só os tracinhos. Cada ligação é representada por um tracinho. Isso aqui é só o esqueleto. Essa fórmula é chamada de fórmula estrutural, certo? E tudo isso foi a teoria das ligações de Lewis, certo? Lewis, teoria, né, do Lewis, certo? Aí, ó, seguinte, esse O2 aqui de cima, também é um tipo de fórmula. É a chamada fórmula molecular. Fórmula molecular, que só indica a contagem dos átomos, certo? Então, essa seria a ligação. Ó, veja que o cara da família 6A, como ele tem 6 elétrons e ele está precisando de 2, e cada ligação covalente ele passa a contar com mais um elétron, ele vai fazer duas ligações. Então, é por isso que segue a lógica. Se o cara já tem 4, ele vai precisar fazer 4. Se o cara tem 5, ele vai precisar fazer 3 ligações covalentes. Se o cara da família 6A, ele vai precisar fazer duas, como esse aqui, ó, que só fez duas. Se o cara da 7A, ele vai precisar fazer uma, certo? Só que assim, ó, o cara da 5A, ele tem 5 elétrons. Quando ele faz 3 ligações, ó, ainda sobra, ó, ele tem 5. Se ele usa 3 elétrons para fazer, porque assim, ó, o oxigênio ele ganhou 2 elétrons, mas ele usou 2 elétrons também nas ligações. Então só sobrou 4 elétrons, certo? 4 elétrons aqui, ó, são 2 pares, certo? E aí a gente diz o seguinte, ó, que o cara da 5A, além dele fazer essas 3 ligações covalentes normais, ele pode fazer uma da ativa. O cara da 6A, ele pode fazer duas dativas. E o cara da 7A pode fazer até 3 dativas. Certo? Até, não significa que eles fazem essas ligações dativas. Tá? Daniel, mas o que é uma ligação dativa? Sim, eu vou explicar. Tá? Aqui é só uma tabela para indicar a quantidade de ligações covalentes que cada elemento dessas famílias aqui pode fazer. Certo? Então, vamos buscar mais exemplos. Ó. Então, pegar aqui esse exemplo aqui, que é o exemplo da água, por exemplo, H2O, certo? H2O. Então, o oxigênio da família 6A e o hidrogênio da família 1A, mas não é metal, tá? Então, vai ser ligação covalente, porque não é metal. E aí, ó, quando você tem H2O, você tem muitos átomos, ó, no caso aqui eu tenho 3. O que é que acontece? Eu vou colocar o oxigênio no meio e tem 2 hidrogênios. Aí sim, isso é do hidrogênio. Então, o famoso H2O, ele é assim. Você vai colocar os 2 hidrogênios, certo? Nas extremidades. O oxigênio tem 6 elétrons, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O hidrogênio só tem 1, tá? Ah, meu, mas como é que tu já sabe que o oxigênio é 6A? É aquela coisa. Eu já sei os elementos através dos símbolos, através daquelas frases. Eu já conheço os elementos das suas famílias. Ah, mas eu não conheço. Então, trate de conhecer. Ou então, ele vai te dar a tabela periódica na prova para tu identificar qual é a família que está o oxigênio. Ou então, ele vai te dar o número atômico para tu ter que fazer a distribuição eletrônica, certo? E aí, tu vai descobrir que o oxigênio é da família 6A, tá?
Aí o oxigênio, como ele é da 6A, a gente já sabe que ele precisa de 2 elétrons a mais. Então ele vai fazer 2 ligações covalentes. Uma com cada hidrogênio, certo? Então é uma coisa bem de boa. Então o oxigênio, ele vai fazer uma ligação com esse cara e uma ligação com esse cara aqui, ó, certo? Então, essa seria a fórmula estrutural e essa seria a fórmula eletrônica, certo? Desse carinha aqui, ó. Pegar outros, ó, porque a gente aprende muito no exemplo, tá? Então, pegar, por exemplo, o CO2. CO2, o C é da família 4A e o O é da família 6A. Então, o carbono vai ficar no meio agora. Ó, veja que o carbono agora nessa molécula, que são 3 átomos, essa molécula é triatômica. Que diabo é isso, Daniel? É uma molécula com 3 átomos. Veja, tem 2 átomos de oxigênio e um átomo de carbono, ó, triatômica. Aqui também, ó, triatômica, certo? Aqui, ó, é uma molécula biatômica, esse O2, certo? Aqui a gente pode dizer que entre os dois oxigênios tem uma ligação covalente dupla. Ou seja, tem uma dupla ligação. 2 ligações entre 2 átomos a gente chama de dupla ligação. Aqui, uma ligação entre esses 2 átomos é uma ligação simples entre hidrogênio e oxigênio. Aqui, o carbono, ele vai ficar no meio e os oxigênios vão ficar na ponta. Aí eu não sou burro e penso logo assim, bem, o carbono, ele é da 4A, ele vai precisar fazer as 4 ligações dele. Ele tem 2 oxigênios ao redor dele. Ele tem 2 oxigênios ao redor dele. Então, vai ficar uma coisa meio óbvia, que ele vai ter que fazer o quê? 2 ligações com um dos oxigênios e outras 2 com o outro oxigênio, certo? Então, essa molécula de CO2, ela é assim, ó. Essa seria a estrutura. Ela é formada por 4 ligações covalentes normais. Tá, beleza? 4 ligações covalentes normais. Ok. Aí, vamos pegar agora um cara que é esse aqui. Vamos pegar o SO2. SO2. Eu sei que esse meu S parece um 5, ele é uma bosta. Mas enfim. Ó, 6A e 6A. Então, o S, que é o enxofre, ele também é da família 6A, tá? E o oxigênio, 6A também. Então, nem é o SO2. Vai ser parecido com o CO2? Vai, né? Ó. Mas, tipo, tem 3 átomos, o S vai ficar no meio, agora é o S, ó, e os 2 oxigênios na ponta. E aí, o que é que vai acontecer? Se liga. O enxofre, ele tem 6 elétrons. Beleza, então o enxofre, ele tem 6. O oxigênio, ele tem 6 também. A oxigênio também tem 6. Certo? Então, ele tem 6. E aí? E aí que o enxofre ele começa a ficar pensativo. Ele, eita, diabo, eu tenho que estabilizar, certo? Os elementos, ou seja, essa molécula tem que ficar estável. Porém, o S não vai poder fazer que nem o carbono, que é fazer 2 ligações para um lado e 2 para o outro. Por quê? Porque ele já tem 6 elétrons. Se ele fizer 2 ligações com o oxigênio e 2 ligações com outro oxigênio, 2 com um e 2 com o outro, ele vai passar a ficar com mais de 8 elétrons na última camada. Tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí se ele fizer 2 aqui, 7, 8. Se ele fizer 2 aqui, vai ficar 9 e 10. Não. O enxofre aí, com 10 ligações, ele não existe isso aí, tá? Nessa molécula, certo? A gente não vai estuprar o enxofre, assim, certo? O bichinho não fez nada. Então, ó, o enxofre, o que é que acontece com ele? Ele não pode fazer que nem um carbono, que é fazer a quantidade de ligações de um lado e do outro. Então, para ele poder estabilizar esses caras, vai ter que ser preciso surgir algo novo. Esse algo novo é a ligação dativa, que ela vai existir para quê? Para quando um elemento central não consegue fazer a quantidade de ligações covalentes normais para todo mundo que está ao redor dele. Então, quando ele não consegue, por exemplo, o enxofre, o S, é da família 6A.
Ele pode fazer duas ligações covalentes normais, ele tem que fazer, e ele pode fazer até duas ligações covalentes da ativa. E o que é isso? É assim, ó. A gente diz que ele vai fazer a ligação covalente normal aqui, ó. Então ele vai logo estabilizar um cara. Então ele vai fazer logo duas ligações com esse oxigênio. Podia ser com esse? Podia, tanto faz. Então ele vai fazer logo duas ligações covalentes com um dos oxigênios. Ok. E com o outro? Com o outro é o seguinte: ele vai pegar os dois elétrons que ele tem aqui e vai fazer uma ligação dativa. E o que é uma ligação dativa? É uma ligação que envolve compartilhamento de dois elétrons. Só que os dois elétrons partem do elemento central para a extremidade, ou seja, os dois elétrons partem apenas de um átomo para o outro. Então, esse S, que é o enxofre, ele não está dando esses dois elétrons para esse oxigênio. Não, porque ele também quer esses elétrons. Ele vai apenas compartilhar esses dois elétrons com um amiguinho. Então, esses elétrons vão ficar aqui no meio, certo? Então, esse cara, nessa ligação covalente ativa aqui, ele não oferece nada. Ele só vai poder utilizar os elétrons do enxofre aqui. Então, a ligação covalente normal envolve, no compartilhamento, um elétron de cada átomo. Na ligação covalente da ativa, envolve dois elétrons de um mesmo átomo, que vai ser compartilhado com o outro, certo? Geralmente, partindo do elemento central para estabilizar os outros. E a da ativa a gente só usa quando não der para apenas com ligações covalentes normais estabilizar todo mundo. Não dava para o S fazer duas com um cara e duas com outro covalente normal. Então, a gente utiliza esse recurso, tá? Então, essa é a representação da fórmula eletrônica da ligação covalente da ativa desse lado aqui. E aí, se você for fazer a representação da fórmula estrutural, pode ser de dois jeitos. Ó. Pode ser assim, ó, que era uma forma mais usada ultimamente. Mas também pode ser assim, ó. Ou seja, a ligação covalente da ativa, ela pode ser representada só como um traço também. Ela não é obrigada a ser representada por uma seta, não. Existe essa alternativa também, tá certo? Então, você perceba que o SO2 ele tem uma ligação dativa. E ainda daria para ele fazer outra dativa, né? Porque o elemento central ele ainda tem um par de elétrons não usando. Então, esse par de elétrons aqui ainda está disponível, né? Ele não precisa fazer, mas se por acaso aparecesse alguém, ele poderia fazer, né? Mais uma ligação covalente dativa, tá? Então, por isso que eu coloquei essas quantidades aqui, ó, para mostrar que os elementos podem formar ligações covalentes dativa, certo? Então, esse cara aqui, ele tinha presença. Então, aqui tinha duas ligações covalentes normais e uma ligação dativa, certo? Duas ligações covalentes normais e uma ligação dativa. Tá? Às vezes ele pergunta, na molécula fulano de tal existem, aí tem lá as opções, 3 covalentes normais, 3 dativas, 2 dativas, uma normal, iônica, sei lá as quantas, beleza? E a outra coisa é a seguinte, ó. E a outra coisa é a seguinte, a ligação covalente, calma, a ligação covalente, a ligação covalente, ela pode ser uma ligação covalente polar ou uma ligação covalente apolar. Seguinte, se for uma ligação entre átomos iguais, como por exemplo esses aqui, ó, essas ligações aqui, esses caras aqui, aqui é o oxigênio da família 6A, precisa fazer duas ligações, ele faz as duas. Nessa molécula aqui é o O2, essa molécula aqui é o Cl2, essa molécula aqui é o N2. Então perceba que as ligações existentes aqui são ligações entre átomos iguais. Átomos que têm a mesma eletronegatividade. Então,
A ligação covalente ela vai ser apolar quando for entre átomos iguais, porque eles vão ter a mesma eletronegatividade, certo? Eletronegatividade, tá? Então, o que é que significa dizer apolar? Que não tem polos, ou seja, nesse tipo de ligação não existe uma região positiva e outra negativa, ou seja, polos, certo? A gente diz que não tem essa região positiva nem negativa, certo? Já a polar é quando é entre átomos diferentes, ó, átomos diferentes. Por exemplo, ó, se você tivesse assim, ó, HCl, ó, até mesmo a água que a gente viu, ó, certo? Ou seja, se você tem aqui, ó, essa ligação aqui, ó, ela é uma ligação covalente polar, polar. Não polar por quê? Porque o cloro, ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Ou seja, esse compartilhamento de elétrons aqui, os elétrons eles vão estar, na verdade, mais próximos do cloro do que do hidrogênio. Porque por causa da eletronegatividade, que é uma propriedade periódica. Eletronegatividade, que varia para a direita e para cima, certo? Tem até a frase, né, que é fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Que indica que os mais eletronegativos é essa galera aqui, ó, tá? Então, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, essa ligação covalente aqui, ela é uma ligação covalente polar. Essa região aqui vai ficar com mais negativa e essa região fica mais positiva. Você tem polos, certo? Você tem polos, certo? Essa ligação covalente polar, ela também é chamada de heteropolar. Essa aqui também é chamada de heteropolar. E esse cara aqui é chamado de homopolar. Homopolar, certo? São sinônimos, tá? Que podem aparecer nas questões. Heteropolar e homopolar, certo? Aqui também, ó, a ligação, ó, ligação covalente polar, que é entre átomos diferentes, certo? O oxigênio é mais eletronegativo, ele vai ficar positivo, ó. O oxigênio ele é mais eletronegativo, ó, ele vai ficar positivo. Ou seja, quem é mais eletronegativo, naquela ligação, acaba que os elétrons ficam mais próximos dele. Como o elétron é negativo, a gente diz que naquela região vai ficar mais negativa, e naquela outra região vai ficar positiva, por isso que formam polos, certo? E aqui não formam, porque os elétrons eles não ficam concentrados em nenhum local, em nenhum dos átomos específicos, tá certo? Então é por isso que existe essa diferença entre ligação covalente polar e ligação covalente apolar, tá beleza? Tá beleza? Então essa polaridade ela é super importante aí. Futuramente vai ser usada em mais quesitos, certo? Em mais características para explicar. E aí vem Daniel, mas tu falou, quando tu falou das ligações, quando tu falou das ligações, quando eu falei das características dos compostos iônicos, né, falei algumas, e os compostos covalentes, tem alguma característica? Olha, os compostos covalentes, essas características gerais, dependem. Porque, assim, a maioria deles, quando você coloca em solução aquosa, não conduz eletricidade, mas tem uns que conduzem. Então, assim, aquela característica geral, geralzona, não vai ter tanto.
certo? Então, geralmente, esses caras não conduzem eletricidade, geralmente, esses caras são gasosos ou líquidos na temperatura ambiente, certo? Geralmente, eles não são sólidos na temperatura ambiente, tá? Ponto de fusão e ebulição são baixos, tá? Então, não tem essas coisas de características gerais. Existe mais para iônica e para metálica, certo? Covalente a gente vai deixando de lado, mas a gente acaba marcando, sabendo as características dele quando aparece para comparar com os outros, tá? E aí vem a última coisa do capítulo, que é as ligações metálicas, certo? Então vem ligação metálica, tá? Vem ligação metálica. Então, e o que é uma ligação metálica? O nome já é bem sugestivo, certo? É uma ligação entre metais. Ligação entre metais, certo? É uma ligação entre metais. Tá. Então, das ligações que existem, é a ligação que tem mais forte. Ligação forte, certo? Ou seja, é uma ligação entre metal e metal, tá? O que é que a gente percebe? Que metal, a gente viu que os metais A1A, A2A, A3A, tem poucos elétrons na última camada e geralmente eles querem dar esse elétron. Então, você tem um cara que você quer dar elétron e tem um cara que você quer dar elétron, certo? Quando eles se unem, fica muito elétron, digamos assim, muito elétron que não é muito bem acolhido, ou seja, muito elétron que pode ter uma movimentação, que não é tão preso ao núcleo, certo? E é esse tipo de elétron que é importante para as características dos compostos metálicos, dos compostos que têm ligações metálicas. Tanto o elétron sobrando faz com que a gente diga que tenha um mar de elétrons. Então, essa expressão, ela ficou muito conhecida, mar de elétrons, para mostrar que nos compostos metálicos você tem muito elétron dando sopa, com fácil, com livre movimentação, certo? Porque os metais, eles não atraem tanto assim os elétrons lá da última camada, tá? Então, é esse mar de elétrons, ou também chamadas de nuvens de elétrons, que é responsável por algumas das características dos metais. Entre elas, certo? Os metais, eles são o quê? Eles são bons não, excelentes, né? Mas são bons. Bons condutores de calor e eletricidade. Então, eles são bons condutores de calor, né? Você percebe que os metais, eles se esquentam rápido, tá? E eles são bons condutores de eletricidade também, certo? Eles são condutores de eletricidade. Os fios, né, são fios metálicos, certo? Condutores de eletricidade. Tem muito elétron para transportar essa energia elétrica e tem muito elétron para transportar essa energia térmica, o calor, tá beleza? Outras características dos compostos metálicos, eles são, tem algumas características que é assim. Primeiro, brilho metálico. Só os metais têm um tipo de brilho diferente, certo? Brilho metálico é uma característica única dos metais. Você tem um metal bem polidozinho, ele apresenta um brilho característico, que tem a ver com a reflexão. Aí, outra característica é a maleabilidade. Maleabilidade é a capacidade de você moldar, certo? Capacidade de você poder fazer placas.
pegar espessuras pequenininhas, fazer chapas, certo? A gente diz que algo é maleável, porque é algo que se pode moldar. Então, você esquenta, e você entorta, e ele fica depois, quando ele esquenta, ele fica daquele jeito e tal. Você pode fazer uma placa com área enorme, com a espessura bem fininha, tá? Maleabilidade. Outra é o tal do ductibilidade, que é a capacidade de fazer fios, certo? De pequena espessura, fios longos com os metais, certo? A gente diz que os metais são resistentes à tração. Resistentes à tração, certo? Eles são duros, certo? Eles resistem à tração, tá? Outra característica dos metais, deixa eu ver aqui. Resistente à tração, ductibilidade, maleabilidade, brilho metálico, bons condutores de calor e eletricidade. Não, essas aqui já são tops. Aí, quando você tem metais diferentes, né? Quando você tem metais diferentes, você forma as ligas metálicas. Ligas Ei, metálicas. Daniel, Diga. como é que faz pra colocar? Porque eu não tô conseguindo ver o que tu tá escrevendo. Tu não está conseguindo ver o que eu estou escrevendo? Não, eu tô só te vendo. Mas as outras? Galera. Eu tô Eu vendo. consigo ver. Gente, o que eu fiz? A minha achou. Mas foi uma coisa Mas de tá. agora. Não, foi do nada. Então, mas tu estava assistindo uma aula normal, vendo que eu estava escrevendo. Tava Nada, aparecendo. tenta Tu não apertar. apertou em nada, não? Então sai e entra de Eu novo. acho que sim, eu não sei, eu tô tentando aqui, galera. Calma aí. Ei, Daniel, aproveitando essa pausa aí, que horas vai acabar a aula? É uma boa pergunta, né? Que horas vocês querem que acabe? Eu vou ter que sair já já, porque meu pai vai me buscar. Ai, meu Deus. Assim, a gente tá vendo o capítulo 8, né? A gente já está terminando, o 8 e o 9, juntos. Ah, pois tá Ai, bom. gente, meu Deus, eu deixa eu Então acaba aí tá bom, então. Aí eu mando umas questões para vocês, ligações, Tá certo. certo? Ó, Ai, que ódio, não voltou. então, qualquer coisa tu sai e volta de novo, Laura. Porque, assim, na verdade, tu tem que tentar, tu tem que mexer, apertar para um lado, para o outro. Porque não é uma coisa minha. Eu tô tentando. Mas, Ai, deu certo. olha aí. Olha aí. Pode continuar. Foi mal, galera. Nada. Certo. Pera. Ó. Ó. Seguinte. Então, essas ligas metálicas, certo, são compostos formados por metais diferentes. Que essa união de metais diferentes faz com que você tenha um composto com características diferentes. Seguinte, a gente tem o bronze. Bronze não é um elemento químico. Certo? Bronze é uma liga metálica, né? A gente vê nas Olimpíadas medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze, certo? O bronze, ele é uma mistura de cobre com estanho.
É uma mistura de cobre com estanho, certo? Tem outro liga metálica chamada latão, certo? Latão. O latão, ele é Ei, cobre. Daniel, Isso. eu vou ter que sair, viu? Mas tá gravando aí, tu manda depois, né? É Tá certo. Tchau, cobre e galera. Tchau, zinco. Daniel. Obrigada. Tá? Tchau. Cobre e zinco, latão. Aí tem o aço. O aço, ele é o carbono mais o ferro. Apesar de não ser metálico, o carbono, ele dá umas características ao ferro importantes, que faz com que o aço ele seja mais resistente do que o ferro. Além dessas três, a gente tem o amálgama. Amálgama é usado por alguns dentistas. É o mercúrio mais alguns elementos. Mercúrio mais, sei lá, prata. Mercúrio mais cobre. Depende. Existe o ouro, 18 quilates. Então, quando você vê, eu vou ganhar uma aliança, um ouro de 18 quilates. Esse 18 quilates, ele indica que o ouro ele não é totalmente puro, certo? O ouro 18 quilates ele é uma liga metálica formada de ouro e prata, certo? Formado de ouro e prata, tá? O ouro que é 100% puro é o ouro que é chamado de 24 quilates. Esse aqui é totalmente puro, tá? Então, existem algumas ligas metálicas, essas são as mais importantes, o aluno ele tem que ter uma noção, certo? Talvez na apostila no livro tenha alguma coisa falando sobre isso, tá? Mas a ligação metálica é uma ligação forte, os caras têm alto ponto de fusão e ebulição, alto ponto de fusão e ebulição, mais alto do que o iônico? Sim, mais alto que o iônico. E eles são bons condutores de calor e eletricidade, certo? São bons condutores de eletricidade no estado sólido, certo? No estado sólido que eles são bons condutores. Não é no estado líquido e nem em solução aquosa. Os compostos metálicos, eles conduzem a eletricidade quando eles estão no estado sólido, tá? Não é quando eles estão em solução aquosa. Em solução aquosa ou quando fundidos, ou seja, no estado líquido, quem conduz é o composto iônico. Os compostos metálicos, os que têm ligações metálicas, eles conduzem a eletricidade quando eles estão no estado sólido. Tá, beleza? E aí, termina esses dois capítulos, que são os capítulos que falam sobre ligações. Tá, beleza? A prova de vocês é 2h20, é? 2 É, horas. 14h20. 2h20. Beleza.